A meditação de hoje é sobre Neemias. Eu não sei se todo mundo aí conhece a história de Neemias, mas hoje a gente vai dar um resumo de quem foi Neemias. Neemias foi um homem escolhido por Deus dentre o seu povo, os judeus, para reconstruir os muros de Jerusalém. Para situar vocês aí, Jerusalém tinha sido derrubada e os judeus tinham sido levados escravos. E na época do rei Xerxes, rei Persa, Neemias era copeiro, ou seja, ele entregava vinho para quando o rei queria vinho, ele que levava. E esse homem foi escolhido por Deus. Ele era judeu. E a gente vai ver algumas lições na vida de Neemias que a gente pode tirar para nós. Alguns momentos marcantes da vida de Neemias que mostram quanto esse homem era, assim, se importava muito com aquilo que era de Deus. Boa noite, Roberto. Então vamos lá. Primeiro, se você puder procurar aí sua Bíblia e procurar o livro de Neemias, fica no Antigo Testamento, antes de Esther, ali próximo de Salmos, Jó. Então, logo no começo vai mostrar a origem de Neemias. E, primeiramente, ele se mostrou preocupado com a situação em que se encontrava o templo do Senhor. Ele mandou algum dos seus irmãos, Anani, ver como estava lá o templo e o lugar santo. E ele voltou com péssimas notícias, dizendo que o templo estava em ruínas, estava em cinzas. E quando Neemias soube dessa notícia trazida pelo seu irmão, ele ficou assim totalmente triste, frustrado com a situação em que se encontrava o templo do Senhor. E o texto bíblico vai dizer que ele jogou cinzas sobre si, isso era uma demonstração de profunda tristeza, e chorou muito. Então essa é a primeira lição que nós vamos tirar da história de Neemias, que muitas vezes e cada vez está mais difícil de encontrar pessoas que são realmente preocupadas com como se encontra o templo do Senhor. Temos as igrejas lotadas, independente da denominação, mas pessoas que não têm o zelo pelo lugar santo do Senhor. Pessoas que estão lá dentro e não se preocupam com as suas vestes, não se preocupam de como está o banco, não tem essa preocupação com nada do que está no templo do Senhor. Então, a primeira coisa que nós percebemos que é uma lição para a nossa vida é a preocupação de Neemias de como estava a casa do Senhor. Ao ponto de, quando saber que estava em ruínas, ele jogou cinza sobre si e ficou totalmente triste, profundamente triste com aquilo dali. Então, depois disso, qual foi a atitude de Neemias? O texto, mais uma vez, se você continuar a sua leitura, você vai ver que ele fez uma oração ao Senhor. Ele falou ao Senhor e confessou o seu pecado. Essa é mais uma atitude que nós vamos ver na vida de Neemias, que é um exemplo para nós. Diante da situação em que ele se encontrou, ele colocou um propósito na sua mente. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele foi até o Senhor e consultar qual era a vontade de Deus. Porque ele sabia e ele já tinha na mente dele que Deus tinha colocado um propósito. Então, ele foi pedir auxílio ao Senhor em oração. A Bíblia vai dizer que ele confessou o seu pecado, o pecado do seu povo, e lembrou na sua oração de que quando Deus ele ouve a nossa oração, e quando ouve de nós um pedido de
uma oração de arrependimento dos nossos pecados, ele nos perdoa. Então, quando Neemias viu a situação do templo do Senhor, colocou cinza sobre si, chorou profundamente e fez a oração pedindo que Deus o perdoasse dos seus pecados e o povo, e que Deus se lembrasse da situação em que ele se encontrava, que era de escravidão naquele lugar. Deus se lembrou do seu povo, então ele reuniu forças e coragem que Deus o deu para chegar até o rei, do qual ele tinha acesso, porque ele era copeiro do rei, para pedir autorização para que ele fosse até lá e reconstruísse os muros de Jerusalém. Então, não foi assim pequena a obra que ele tinha na mão para fazer. E se você é um livro muito interessante, se você for procurar, envolveu muito cuidado na construção do templo. Então, não era para qualquer pessoa se envolver numa construção de um muro como os muros de Jerusalém, mas Deus viu em Neemias um coração que estava pronto, um coração que estava pronto a fazer aquilo que Deus queria, independente de qualquer coisa, porque a qualquer momento o rei poderia até mandar executar ele, porque eles eram escravos do povo persa. Então, mesmo assim, Deus abriu o coração do rei para que ele pudesse ir e fazer a obra que Deus tinha para si. E essa era a promessa de Deus, de que ia reunir o povo, se você for ler aí no capítulo 1, que Deus ia reunir o povo dos 4 cantos da terra, quando eles se arrependessem e voltassem os olhos para o Senhor. Então, Neemias teve essa coragem, essa disposição e essa preocupação em estar fazendo aquilo que Deus queria. Então, essa é a lição de hoje, que nós possamos ter essa disposição, ter o coração quebrantado e contrito, preocupado realmente com aquilo que é a obra do Senhor, preocupado com o templo do Senhor, preocupado também, assim, olhando para os dias de hoje, conosco, como nós estamos, porque a Bíblia vai mostrar que nós somos o templo de Deus. Então, será que você está tendo cuidado com o templo do Senhor, que somos nós? Será que você tem esse zelo com o templo do Senhor, que somos nós? Então, que nós possamos pensar nisso, procurar, pedir a Deus para que coloque no nosso coração esse desejo. Sermos como Neemias, alguém dedicado e esforçado na obra do Senhor. Que Deus abençoe essa palavra no seu coração e peça a Deus para que seu coração seja como o coração de Neemias. Alguém contrito, alguém que estava disposto a qualquer coisa, estava pronto a pagar o custo de estar servindo a Deus.